Hoje o nosso bate-papo é sobre gestão em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de pandemia e justamente neste momento onde o profissional da administração se revela importante para o mercado, para a sociedade, para as soluções dos problemas que são apresentados. As dificuldades em momentos como esse, eles iniciam dentro do contexto principalmente econômico. E o econômico desencadeia os problemas relacionados ao social. Nós vivemos nesse período situações inusitadas, situações que não imaginávamos ter que passar. Um fechamento total de uma cidade, um lockdown, o comércio paralisado, o consumo e os serviços em determinadas áreas também totalmente paralisado, a relação humana totalmente diferenciada, obrigando as pessoas a não terem mais um contato físico. E isso, dentro do contexto da administração, proporcionou e exigiu tomadas de decisões muito intensas que viessem fazer com que o administrador, de alguma forma, achasse soluções rápidas para esse contexto. Essa transformação que se desencadeou, dado a todo esse processo de pandemia e toda essa crise, fez com que a criatividade, fez com que novos modelos se implantassem rapidamente para que até mesmo a subsistência, a sobrevivência da população, das pessoas, pudesse ser desencadeada. Pegamos aí, por exemplo, a questão do profissional que trabalhava com carteira assinada. O CAGED apresentou logo nos primeiros dias da pandemia uma queda vertiginosa. O CAGED é o que mede, é o órgão que mede o número de carteiras assinadas, esse comportamento do emprego formal no mercado de trabalho. Então, houve uma queda muito forte, acentuada, de carteiras de trabalho assinadas, isto é, o desemprego tomou conta dentro da formalidade. Consequentemente, nós tivemos um fator positivo nesse processo, que foi o aumento do número de MEIs, o microempreendedor individual. Uma lei lá de 2004 que veio pegar efetivamente agora, recentemente. Isto é, o microempreendedor individual, ele é um profissional em determinadas áreas, no qual ele pode faturar até um limite entre R$80 mil e ele pode também contribuir um valor em média R$50, tendo dessa contribuição contemplado a sua previdência, contemplado todos os seus impostos, podendo emitir notas fiscais avulsas, até esse valor que eu falei de R$80 mil, e buscando a atividade de empreendedorismo. Então, desencadeou, nesse momento de crise, uma situação que eu também, no meu estado, sou presidente do SEBRAE, a gente discute muito dentro do SEBRAE, que é o empreendedorismo por necessidade. E esse empreendedorismo por necessidade fez com que esse profissional se registrasse na figura do MEI e buscasse, de forma criativa, o seu sustento. Foram formas diversas, as condições de delivery, de outros tipos de serviços que fossem com menos contato ou que preservasse as pessoas do contato físico, enfim. Outras formas foram estabelecidas e as pessoas migraram a sua obtenção de renda para esse formato. No setor público, nós tivemos uma carga muito intensa de gastos na saúde e o fechamento das escolas. Isso, obviamente, deu para os orçamentos públicos, para as execuções orçamentárias e financeiras e para a gestão dos municípios, um problema muito sério, porque
Hoje, constitucionalmente, o município teria que gastar em torno de 15% na saúde. Em média, os municípios gastaram mais de 20% no ano de 2020, né? E, obviamente, 21 também na mesma esteira. Isso fez com que as pessoas, os gestores, tivessem que tirar dinheiro de certas áreas e alocar na saúde para fazer com que o atendimento de milhares e milhares de pessoas que acometeram pela doença fossem atendidos, né? As escolas fechadas, existe uma obrigação também de cumprir 25% do orçamento na saúde, né? Isso revelou que a gente precisaria equacionar esses recursos de uma forma que cumprisse o preceito constitucional, mas obviamente mudasse a forma da educação, e aí muitos municípios enveredaram por uma coisa que eu acho que é inevitável, que é o ensino à distância, né? Então, hoje, esse fortalecimento do meio digital para a gestão pública e a gestão como um todo, dentro desse contexto da pandemia, se reforçou muito. Então, eu vejo que nós, nesse contexto, estabeleceu-se uma nova cultura, absorvendo melhor a educação à distância, né? Então, isso teve que ser feito dessa forma, porque quem quis se preparar para o mercado, quem quis dar continuidade ao ensino, quem quis estar atualizado junto a conteúdos, ele teve que buscar os meios virtuais. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui numa palestra que vai ser virtual, que é virtual, né, que vocês receberão essa informação através de um aparelho de informática ou de uma TV, enfim, num novo contexto. E em outras áreas, isso ocorreu também, fazendo com que o comportamento fosse mais rápido. Eu tiro pelo próprio Sebrae. O Sebrae, ele tem por característica esse calor humano, esse contato físico, esse aperto de mão, essa orientação bem presente. E lá surgiu uma frase que eu achei muito interessante. Você não precisa estar perto para estar junto. E o Sebrae conseguiu estar junto com os milhares e milhares de microempreendedores, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, 98% de todos os empresários nesse país são micro e pequenos empresários, ou MEIs. E isso revela que nós temos uma participação em torno de 30% do PIB, né? Isso faz com que esse mundo do micro e pequeno negócio, que é justamente o mais impactado numa pandemia, pudesse também buscar novos caminhos e se desenvolver. E aí, dando continuidade ao contexto do Sebrae, o Sebrae rapidamente estabeleceu as suas consultorias virtuais, estabeleceu a sua comunicação, fortaleceu a sua comunicação junto aos micro e pequenos empresários, né, palestras virtuais, cursos, né, então fortaleceu bem essa entrada virtual dentro do contexto do trabalho que já existia, né, e conseguiu, de certa forma, suprir. Medidas foram tomadas, né, como a criação do Pronamp a nível nacional, que distribuiu muito recurso para salvar as empresas e para melhorar a capital de giro, fazer com que essas empresas se mantivessem em pé, né, de pé de novo. E também medidas na área trabalhistas para que isso pudesse se desenvolver foram tomadas. Isso foi muito importante. Então, isso desencadeou uma nova cultura, o que eu acho que foi mais significante nesse processo todo de crise, de pandemia, linkado à gestão pública, foi uma mudança cultural na forma de atuar na obtenção da renda, né? Então, o e-commerce, as relações pela internet financeiras se desenvolveram muito, né? E, obviamente, alguns setores até se desenvolveram mais, né?
por mudança de hábitos. Antigamente as pessoas tinham mais hábito de ir num restaurante, de ir num evento. Hoje, naquele momento, e já estabelecendo uma nova cultura, as pessoas criaram uma nova cultura de cozinhar em casa, de fazer as suas participações em eventos dentro até da própria casa. Houve um momento assim também que as pessoas se voltaram muito a esse ambiente interno, né, estabelecendo uma nova, que já existia, mas fortaleceu muito o home office, né? Então as pessoas, em vez de ir à empresa trabalhar, estavam trabalhando de casa, e muitas empresas optaram até em manter o home office, o que é importante também, porque em alguns casos houve uma produtividade até melhor, né, na atividade laboral, e isso dentro de um contexto macro e dentro de uma avaliação geral, a gente pôde imaginar que houve sim uma verdadeira mudança no comportamento, na forma da obtenção dessa renda. Então, o que nós primamos, e aí o gestor público e o gestor das empresas, o profissional da administração, pôde entender que ele, estando bem preparado, pronto para a atuação nesse universo do desenvolvimento econômico, né, de produção de renda mesmo, de estruturação das cadeias produtivas, de tudo isso, ele avança num novo formato de trabalhar, de atuar e, obviamente, conseguindo alcançar os seus resultados. Nós temos bons exemplos pelo país, né, de situações onde o contexto de uma nova gestão, modernização, cooperação, humanização foi instituído, né? E isso fez com que se desencadeasse uma melhor representatividade e um melhor olhar da sociedade para essa ciência que é a ciência da administração. Fazer uma boa gestão, ela, consequentemente, no caso específico desses momentos de pandemia, salvou inclusive vidas, né? E isso se desencadeou por todo o país, e a gente pôde fazer avaliações diversas, né? Teve municípios que conseguiu, por exemplo, ter um baixo índice de mortalidade com a doença. Por quê? Porque implantou lá modelos de gestão de saúde pública, e até eu faço alusão ao administrador hospitalar. O nosso profissional da administração, ele é um profissional generalista, né? Um profissional que é preparado com diversas cadeiras, né, no seu curso, em diversas áreas, né? É um curso de humanas, mas que tem lá matemática, que tem lá contabilidade, que tem economia, né? É um curso que tem direito, é um curso que tem psicologia, é um curso que tem todos os fundamentos da administração. Então, o currículo do administrador, ele forma ele para situações diversas. E é importante que esse profissional da administração, ele se segmente. E eu quero dar um exemplo, que é o profissional da gestão hospitalar, né? O profissional gestão em saúde, né? Que teve um papel fundamental. E esses profissionais conseguiram, com medidas de gestão, poder fazer com que vidas fossem salvadas, né? Poder fazer com que a economicidade, né, que uma boa compra, que uma relação humana, né, uma relação interpessoal dentro do momento de crise, gerida por esse profissional da administração, desse um resultado positivo. E isso culminando no salvamento de vidas. Eu, há algum tempo atrás, eu lancei essa obra aqui, que chama Ramos da Administração. É uma coletânea que a gente cataloga vários ramos da administração. E esses ramos são importantes serem conhecidos, e já informo a todos que
Esse livro está à disposição no site do CFA, que é cfa.org.br. Aí vai lá em publicações, você vai achar ele gratuitamente. E a gente estabelece vários ramos, como eu falei do ramo da administração hospitalar, mas outros ramos foram estabelecidos, como até da gestão pública, gestão de obras, administração financeira, administração de pessoal, né? São 41 ramos que o profissional pode atuar na área do próprio direito também, né? A administração de condomínios, que hoje está muito forte, hoje mais de 10% da população brasileira vive em condomínios. E é uma grande dica, né, para este profissional que quer se estabelecer no mercado, que se especialize, né? A administração, há necessidade da especialização, para você achar, né? O Brasil tem uma vocação rural, hoje o administrador rural tem um espaço muito grande, né? O administrador de obras, era muito comum as pessoas acharem que o engenheiro administrava a obra, né? E ele não tem formação para isso. Quem tem formação para custos, para relação de pessoal, para precificação, produção, somos nós administradores, né? Financeira, enfim. Então tudo isso faz com que esse profissional tenha mais capacidade de fazer uma melhor gestão no caso de uma obra, de uma fazenda, né, de um hospital, dos diversos setores da sociedade, administrador de facilities, né, diversos setores que necessitam especificamente deste profissional. Então eu convido também a vocês a fazerem essa leitura, a terem esse espectro de poder observar o mercado. E é importante você avaliar duas coisas. Nesses diversos ramos da administração, nós catalogamos 41, mas no dia que eu fechei o livro, apareceu mais uns 5 ramos diferentes de pessoas que sugeriram, enfim. Mas isso aqui é só uma ideia. O que você precisa fazer é aliar, seguramente, uma necessidade de mercado, né? Hoje o mercado quer um profissional de gestão em saúde. Por quê? Porque a figura do médico que sempre administrou hospitais foi visto que não deu certo, ele não é preparado para isso. O administrador é preparado para essa função. Então já se criou essa característica, essa nova cultura de que para a administração de uma unidade de saúde é necessário ter um gestor hospitalar, um gestor em saúde. E ao passo que você estabelece essa necessidade de mercado, você reconhece, você consegue perceber essa necessidade do mercado, você alia isso à sua vocação. Mas eu gosto de trabalhos na área do direito. Você pode ser um administrador na área de perícias, né? Perícias judiciais, né? Na área notorial, em tantas outras áreas, até mesmo um administrador judicial, né? Hoje nós temos aí dentro da legislação brasileira, a lei de falências, recuperação judicial, que necessitam ter um administrador judicial, né? E isso, a preparação disso, né, você se segmentar num campo desse, é importante para você conseguir alcançar o mercado. E outras ferramentas nos dão condição de podermos avaliar, principalmente a gestão pública. Nós temos aqui no CFA uma ferramenta chamada IGM, né, que é um índice, né, que regula e mede o desempenho dos municípios, né? Então, ele tem 3 pilares, que é o pilar do desempenho, pilar financeiro e pilar da gestão. Em todos eles é avaliado em vários indicadores, né, com dados oficiais, como anda aquela gestão. E isso é muito importante porque esse índice, ele é aquele, como você vai no médico, ele pede uma bateria de exames, né? Então o IGM, ele consegue, que é o índice de governança, né, do municipal, né? Ele consegue mensurar como anda o seu município em determinadas áreas. Às vezes você está muito bem na saúde, mas não está na educação. Às vezes você está
bem em outras áreas, mas não está bem na área tributária, na área financeira, ou no desempenho da área social, enfim. Ele dá esse diagnóstico importante e a gente precisa conhecer bem tudo que você atua. Se você tem uma empresa, você precisa ter o diagnóstico contábil dela, saber direitinho como é que ela está, a saúde financeira dela e o desempenho no dia a dia para você tomar as decisões. Então, essa peça eu convido também vocês a acessarem o nosso site, né, do CFA, e terem acesso ao IGM, que é o Índice de Governança Municipal, que está à disposição de todos também, podendo fazer com que vocês possam absorver conhecimentos. E aí tem lá todas as cidades, você pode ranquear, você pode comparar uma com a outra, dentro do estado, enfim. Cidades do mesmo padrão, porque lá tem 8 padrões de cidades, né, até pelo número de população e até o valor dos orçamentos, né, então isso determina o modelo e cada tipo de cidade brasileira. Nós temos aí no Brasil 5.570 municípios no Brasil, então isso faz com que há uma diversidade muito grande de municípios grandes, municípios pequenos. Nós temos o município de São Paulo, que é o 3º orçamento do Brasil. Ele só perde para o orçamento do governo federal e o orçamento do estado de São Paulo. Aí depois ele é a cidade de São Paulo, né, município, e na frente de tantos outros estados, como o estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né. E isso é também uma ferramenta e uma situação que vocês podem se utilizar. O CFA também fez uma outra publicação, que seria essa aqui, que é a gestão municipal no Brasil, falando sobre modernização e humanização, o que são conceitos muito interessantes. Vale a pena também, é uma coletânea de artigos de especialistas em todas as áreas de gestão e também está disponível para que vocês possam absorver essas informações e aí daí tomarem boas decisões. O contexto da administração e da gestão pública é necessário, e o CFA tem trabalhado muito nisso, o Conselho Federal de Administração tem atuado muito nessa promoção e nessa importância que tem o profissional da administração para a tomada de decisões. Como eu disse no início, quando você tem um desenvolvimento econômico, quando você tem uma economia fortalecida através das empresas, de uma boa gestão pública, de uma atuação de gestão com excelência, você desencadeia, consequentemente, um desenvolvimento social, né? Nós temos aí a gestão do terceiro setor, que a gente elenca também no nosso livro, que também é muito importante, né? As OS, o terceiro setor, tem um trabalho social fantástico, porque consegue fazer até com mais excelência do que os próprios governos, atividades em determinadas áreas, né? E isso é também gerido por profissionais da administração. Então, esse contexto geral do novo modelo de administração, aliado às modernidades, aliado a essa nova tecnologia que se implanta no mundo, né? Um Brasil sem fronteiras, um país onde nós somos produtores de commodities, somos produtores, tem uma vocação rural muito forte, do agronegócio, né? que desencadeia na própria indústria, né? E isso, obviamente, desencadeando um bom comércio e também serviço. Então, o papel do administrador nesse contexto é de fazer essa roda girar, de fazer essa boa gestão se transformar na maximização do lucro e das riquezas, né? Fazer com que a sociedade esteja melhor sustentada, né? Fazer com que a empregabilidade aumente, fazer com que esse contexto, totalmente ao contrário do que foi impresso pela pandemia a todos nós, pudesse se reverter num contexto mágico onde a administração, a boa gestão, pudesse alcançar esses níveis satisfatórios.
Eu tenho muita alegria de ter iniciado o meu curso de administração já há mais de 20 anos, né, que a gente tem de atuação nessa área, e entendo que a cada dia o profissional se torna mais importante e mais necessário no mercado, porque ele tem se inserido em diversas áreas, em diversos setores necessários para a presença do administrador e do profissional da administração neste contexto, e fazendo cada vez mais que o mercado busque esse profissional. Mas entenda uma coisa, se você não estiver bem preparado, é como em qualquer outra profissão, você pode correr o risco de ser mais um e até de não ser recolocado ou absorvido pelo mercado de trabalho. Então é importante essa lapidação permanente. O que você faz aqui hoje? Você está aqui escutando uma palestra, escutando um bate-papo, se instruindo, buscando novas informações, novas ideias, novos contextos, né? Você, a partir desta fala, você vai buscar publicações, você vai buscar informações em fontes seguras e boas fontes de informações para você se lapidar, para você se tornar um profissional completo. O administrador é um líder, ele é um empreendedor, ele tem por necessidade ter passos largos, ele precisa avançar, ele precisa ir para frente dos interesses, das discussões, das realizações e do contexto de gestão como um todo, para que ele possa realizar e fazer com que o seu objetivo maior seja alcançado. Então, com essas palavras, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do estado que eu nasci, o estado de Goiás. Hoje eu estou emprestado para o Tocantins, sou conselheiro federal de administração, vice-presidente desse conselho, ocupo também a função de presidente do SEBRAE lá no meu estado, no estado do Tocantins, e também como secretário de Finanças da Prefeitura de Palmas. Sou da área tributária também há mais de 20 anos e digo sempre àqueles, pode-se ter a melhor ideia, mas se você não tiver recursos para realizá-la, não adianta nada. Então, é preciso sim fazer com que o gestor faça produzir lucros, produzir riquezas, maximizar essa situação toda, porque daí ele consegue crescer o seu negócio, consegue se desenvolver, consegue, obviamente, dar sequência a tudo que ele planeja, tudo que ele controla, tudo que ele dirige, obviamente, tudo que ele faz dentro do âmbito da administração. Uma alegria, um prazer, mando um abraço aí ao nosso presidente Samuel. Eu recebi a minha carteira profissional da mão dele, lá em Tocantins, quando era Goiás Tocantins, o nosso CRA, e tenho muito orgulho disso, porque sei que o trabalho aí em Goiás é muito bem feito, coordenado aí pelo nosso Conselho Regional de Administração. Então fica aqui o nosso forte abraço a todos os goianos, goianas e principalmente ao nosso presidente Samuel Albernaz. Muito obrigado.